Shalom, boa tarde. Estamos aqui na nossa live, esperando todos vocês, com todos vocês aí nas plataformas e com o nosso assunto, né? Que iniciamos semana passada, as fases do luto. Temos muitas famílias enlutadas e eu queria que você, agora nesse momento, compartilhasse essa live com quem está passando por um luto ou com quem está passando por vários lutos, porque nós temos pessoas na nossa cidade, no nosso estado e também na nossa nação, passando por vários lutos. E essa live, ela tem o objetivo de alcançar o enlutado, alcançar aquele que está atravessando esse momento tão difícil da vida, que é perder uma pessoa ou mais de uma pessoa. Por isso nós iniciamos semana passada com as fases do luto. Então compartilhe aí com quem você sabe que precisa desse momento, que precisa dessa orientação, que precisa desse conhecimento para ressignificar todo esse momento tão difícil da vida de um ser humano, mas que todos nós passamos. A vida é uma moeda de duas faces. Nós temos a vida e a morte nela mesma. E nós temos que falar sobre isso, nós temos que aprender sobre isso. Nós aprendemos muito sobre a vida, mas nem sempre nós aprendemos sobre a morte. Então é muito importante que você aprenda o caminho que todos nós um dia vamos percorrer, é a morte. Eu quero também, enquanto você vai chamando aí nas plataformas, vai compartilhando, né? Quero colocar aqui alguns textos bíblicos muito importantes. Eu não estou só hoje aqui nessa live, novamente eu estou aqui com a doutora Geórgia, é uma psicóloga que trabalha na frente terapêutica com famílias, com indivíduos também diretamente, mas também trabalha num hospital. E dentro desse hospital, com famílias que têm passado por muitos lutos. E a gente estava conversando aqui, e ela lembrando da faculdade, do tempo dos estudos, ela me disse, apóstola, nós fazemos na nossa graduação, né, uma matéria que se chama tanatologia, que é o estudo da morte. Pelo menos um ano precisa se fazer essa matéria para acompanhar uma família, acompanhar uma pessoa, entender a morte. E a gente tem isso hoje como matéria, a gente tem isso hoje como um conhecimento, mas eu quero que você entenda que a morte, por mais que a gente tenha conhecimento sobre ela é uma matéria prática, que a gente só vai saber tudo sobre ela quando a gente vive na prática. Eu já passei alguns lutos na minha vida. Passei o luto da minha mãe, com 3 anos e meio. E esse luto eu tratei a vida inteira. Inclusive, há 1 ano atrás, eu ainda estava tratando esse luto. Também passei o luto do meu pai, há 6 anos atrás. Né? Já estava adulta, casada, família, profissão, estabelecida na minha vida, mas o dia que chegou o luto do meu pai, meu Deus, que matéria difícil da gente viver. E o luto só se sabe, e é isso que eu quero deixar aqui, só se sabe o dia que a gente vive. Só que nós podemos aprender algumas coisas para o dia que a gente está vivenciando o luto, passando pelo vale da sombra e da morte, a gente consiga fazer caminhos saudáveis, porque quando a gente lida com a morte, quando a gente lida com a dor, quando a gente lida com a tristeza de maneira correta, nós vamos tirar muito lucro disso. Nós vamos ressignificar tudo isso. E essa tarde, então, chame essa pessoa que está passando por um luto, chame para que ela aprenda, para que ela também tenha esse tempo com a gente aqui. E agora,
Eu quero chamar em especial aqui doutora Geórgia, que vai se apresentar também, e com ela esse assunto lindo, lindo sim, esse assunto lindo, porque a beleza não está só nas flores, porque o morto também recebe flor. Por que que o morto recebe flor? A flor, ela está para o dia da alegria, mas ela também está para o dia da tristeza. Doutora Geórgia, novamente aqui estamos, Sim. agora nessa segunda live, né, as patologias do luto. E aí eu quero, pode se apresentar, Isso pode, mesmo. fique bem à vontade. Eu sou a Geórgia, psicóloga, também faço parte aqui do Ministério do MIR Centro-Sul, não é? No Ministério da Rede Kids com as crianças. E é uma honra estar aqui, minha apóstola, com a senhora, com todos vocês que estão em casa. Eu espero que vocês sejam hoje ressignificados aí no que vocês pensam, como vocês estão se enfrentando. E contem conosco nesta tarde, como a apóstola falou, muito importante você convidar pessoas para compreenderem o que é o luto e após este luto, que pode ser levado a uma patologia. E doutora, nós estamos vivendo isso no nosso estado de uma forma muito forte. Você trabalha num hospital e eu queria trazer aqui rapidamente antes de você entrar no assunto, alguns dados aí da nossa cidade sobre famílias enlutadas. Pode trazer o banner aqui. Eu queria que você visse esse dado aí, muito interessante. Queria que colocasse na tela. Muito interessante aí, das nossas famílias enlutadas. E vamos ver se consegue. Se não, vamos deixar para a próxima aí, daqui a um pouquinho a gente coloca. Mas nós temos muitas famílias enlutadas, muitas famílias nesse sentimento de perda. Então, o luto... Nós falamos semana passada dessas fases do luto, eu queria que você recapitulasse elas rapidinho, né, para a gente poder entrar no luto patológico. Ok. As fases do luto são 5 fases. A fase da negação, quando a pessoa ela não enfrenta a realidade daquele momento, né? Ela não tem o domínio de si e ela nega uma aceitação da morte do seu ente querido. A segunda fase ela é tomada com muita irritabilidade, com hostilidades, como eu falei na live passada, com muita raiva, agressividade para com os outros. Muda-se um comportamento, até mesmo que a pessoa pode até se estranhar, né? Então, a raiva ela é tomada por hostilidades, que é a agressividade. A barganha é a terceira fase do luto, que é uma negociação. Muitas vezes a pessoa pode fazer negociações com Deus para reter aquele ente querido de volta. Né? A depressão é o quarto estágio do luto, e a depressão é uma tristeza extremamente profunda, é um vazio sentido, é uma prostração, a pessoa não consegue fazer as suas demandas no seu dia a dia. Existe muito choro nesta fase. E a aceitação é quando a pessoa ela se permite a uma compreensão e também uma superação que faz bem. A pessoa já aceita a perda do ente querido e ela retoma a sua vida. Então, apóstolo, essas são as 5 fases do luto. Essas 5 fases é muito importante que você entenda assim, quando se fala da depressão nessa fase, não quer dizer que a pessoa está já no estado doentio. Exato. Mas é porque ela retrata uma tristeza profunda. Sim. Então, se você está vivendo luto e você está vivendo uma tristeza profunda pela perda dessa pessoa, não pense que isso já é uma doença e que você está com depressão e que eu quero até
Nós vamos iniciar a outra parte agora, mas nós precisamos falar a você que luto não é doença. Entenda, famílias que estão passando por esse momento, luto não é uma doença. Luto é uma fase da vida tida por uma perda de uma pessoa, de um filho, de um pai. E aquilo causa dor, aquilo causa sofrimento. É necessário choro, é necessário chorar, é necessário não recriminar e nem se recriminar quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está se sentindo assim, parece abandonado porque você perdeu aquela pessoa. São sentimentos do luto e isso não é doença. É muito importante, porque hoje, às vezes, as pessoas pensam que de cara o luto já é doença, que de cara o luto já é um problema, que a vida não vai continuar por causa que você está enfrentando um luto. Não, não é assim. Luto não é uma doença, luto não é depressão, luto não é estresse pós-traumático, não é pânico, não é ansiedade descontrolada. Luto não é perda. Eu não durmo mais. Isso faz parte do luto e agora eu vou ficar assim? Não. No luto, nós podemos passar por situações assim, mas luto não é uma doença. Isso mesmo, apóstolo. O luto não é uma doença. Mas existem, como nós falamos dos estágios do luto, eu quero dizer que o luto ele é normal acontecer. Quem é que não sente uma dor quando perde até mesmo alguma coisa? A gente perde um objeto, né? Uma coisa que você gosta muito, você fica entristecido. Quando você perde uma pessoa que está no seu coração, é normal você sentir tristeza, sim. Isso. Mas existem os períodos do luto. O tempo do luto é que a gente vai ver e pode se levar a uma patologia, pode se levar a um adoecimento psíquico, emocional. Então, o tempo, grave isso, o tempo disso vai fazer toda a diferença entre um luto normal e um luto que já está virando patologia. Isso mesmo. O tempo do luto, ele pode durar de até 3 meses, chamado normal, né? E pode ser até 1 ano, ele é moderado, mas até 2 anos ele já é um luto patológico. É aquela pessoa que não conseguiu retomar a sua vida, não é a mesma, ainda continua com choros intensivos e ela não consegue lidar com a ideia de ter perdido a pessoa querida. Então, esse é um luto patológico, quando chega nas mediações de 1 ano e meio a 2 anos. Você estava falando, e aqui no início dessa live eu falei que eu já perdi meus pais. E eu estou lembrando agora aqui, doutora, da minha avó, mãe da minha mãe. Ela nunca fechou o luto, nunca. A minha mãe faleceu, a filha dela, né? E depois de 20 anos, ela, quando me via, ela ainda chorava. E ela entrava, ela lembrava, ela chorava. Sua mãe morreu, que pena. E a sua mãe poderia estar aqui. Ela vivia aquilo com dor e ela chorava ainda nesses momentos que eu ia visitá-la ou que a minha irmã ia visitá-la. Então, eu acho que ela passou a vida e nunca quis fechar isso. Por exemplo, ela não, quando a gente chegava na casa dela, às vezes ela não fazia em primeiro lugar uma recepção. Oh, minhas netas, vocês chegaram, que bom, estão aqui. Não, a primeira coisa que ela lembrava era a morte da minha mãe. E isso tem um nome, apóstola. É o luto adiado.
Olha aqui. O luto adiado, né? O luto adiado é quando a pessoa vê que o seu ente querido foi, mas ela faz, é como se fosse uma sensação interna de que ela se sentiria culpada em não soltar essa pessoa Sim. nas suas emoções. Entende? Então, ela faz esse luto adiado porque ela não quer que esta pessoa que faleceu, ela possa sofrer com a atitude dela de vencer o luto. Tipo, fechar o luto. Fechar o luto. Ela tem uma culpa. Ela tem uma culpa. Geralmente é uma culpa. Então fica sofrendo a vida inteira, né? Fica sofrendo a vida inteira, mas nós estamos aqui, não é? Pra gente alertar estes tipos de sentimento. Isso é um sentimento. A culpa, ela é um sentimento. E precisamos estar identificando por quê? Porque é importante a gente vivenciar o luto, a gente passar por ele. E não vivenciar este luto adiado. Aí é onde continua o luto e ele pode se tornar um luto patológico, como a senhora falou. A sua avó ainda chorava depois de anos e anos. Mais de 20 anos. E é um sofrimento que ela faz com a perda da filha. Isso é interessante. Cada vez que ela tocava na morte da minha mãe falecida, ela fazia parecia que ela estava no velório. Há momentos que eu sentia assim que ela estava vivenciando aquilo. Ela voltava aquela tristeza, entrava aquele ambiente de tristeza, aí depois todo mundo falava, tal, mãe, isso já passou, tal, elas estão aqui, a vida continua, mas ela não quis fechar. E isso foi muito difícil para nós, como criança. Inclusive, se você tem uma criança dentro da sua casa que perdeu seus pais nessa pandemia, ou um adolescente, você precisa também observar esses passos, porque às vezes a criança que está crescendo ali, eu me lembro que eu queria fechar o luto em mim, mas eu não conseguia porque ela sempre trazia isso. E ela trazia com muito sofrimento, então ela me levava a sofrer junto. E da minha jornada de terapia foi resolver o luto, doutora. Ótimo. Foi resolver o luto. E ano passado ainda eu estava resolvendo o luto, porque esse luto ficou aberto muito tempo na minha vida e ele gerou patologias. E o que a doutora vai entrar aqui agora é esse caminho já de um luto patológico. Antes da gente entrar nos episódios das patologias do luto, eu acho bem interessante trazer aqui para você compreender alguns estágios deste luto, que a gente pode ser chamado também de luto complicado. E, na verdade, quem complica é a pessoa não permitir passar pelo luto. Uhum. Por isso que ele é chamado luto complicado ou luto patológico. Eu gosto mais da palavra complicado, porque até a senhora tem um canal Descomplicando, né? Descomplica. E isso é importante a gente se perceber, como eu falei desde a outra live, da importância de se perceber que são 3 fases do luto complicado. A primeira fase é a fase crônica. É um pensamento excessivo de que você não consegue lidar com o luto. É uma preocupação extrema, excessiva. Você foge daquilo de todas as maneiras para você não enfrentar o luto. A segunda fase é chamada de retardada, né? Ou ausente. Ou seja, a pessoa, ela lida com a perda, ela reconhece a perda do seu ente, do seu familiar, mas ela não consegue superar a dor, o enfrentamento desta perda, que é o luto. Isto é muito, muito importante, isso é muito sério, porque daí é que pode dar o norte para um sofrimento muito maior. Contínuo, né? Vai se arrastando pela vida. Vai levando. Se o luto dói, imagine ele
com 1 ano, 2 anos, 3 anos. Você está levando até mesmo crenças psicológicas, desassociações na sua vida, erros no seu pensamento, de diminuição, de desvalia. Eu estava estudando, apóstola, e a desvalia, que é uma crença, ela é dominante no luto. É. Então, é nessa parte do luto retardado. Luto retardado. E a terceira parte é o luto severo, que é a intensificação deste luto da cronicidade, crônico, e do retardado. Ou seja, simplesmente a pessoa, ela fica prostrada e ela começa a fazer as patologias propriamente ditas. É isso que Então, são 3 fasezinhas ali que engatilham a patologia, né? Gatilham, e mais o que nós já falamos, né? O luto adiado, Sim. eu vou deixar para depois por causa de um sentimento de culpa. Uhum. E o luto negado. Eu conheço pessoas que os pais faleceram, simplesmente no outro dia se retomou, não chorou, já continuou, retornou a trabalhar e até então não consegue fazer esse enfrentamento. Que bom que essa pessoa, não só ela, mas a sua irmã, um casal de irmãos, procuraram ajuda terapêutica para esse enfrentamento. E eu estou nesse processo com eles para ajudá-los. Mas o luto negado, ele é muito... Ele seria, assim, então, o pontapé de uma patologia que está iniciando na vida da pessoa. Então, você que está nessa live, você também que está acompanhando pessoas enlutadas, é muito importante que você entenda, não pode negar, não pode evitar, tem que passar. Qual é o problema hoje das pessoas? Elas não querem passar por tristeza. Não querem. Elas não querem passar por choro. Gente, nós somos seres humanos, nós vamos passar por perda. Novamente, eu quero trazer aqui, a vida é uma moeda que tem 2 faces, viver e morrer, ganhar e perder, alegria e tristeza. Se você não souber na vida lidar com esses elementos, você vai adoecer, porque você só quer alegria, você só quer satisfação, você só quer a coisa boa da vida. O dia que chega a frustração, o dia que chega a morte, o dia que chega o luto, você vai se encontrar totalmente sem capacidade de lidar com aquela situação que está diante de você e que não existe. Nasceu nesse planeta, vai enfrentar o luto. Nasceu nesse planeta, vai enfrentar perdas e tristeza. Nós vamos dar continuidade, vamos vir com um intervalozinho aí, uma parte muito importante agora para você também, mas é importante, saiba que todos nós passaremos pelo luto, todos nós passaremos por perdas. Eu quero ler aqui rapidamente um texto, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 a 5, diz assim: é melhor ir a uma casa onde há um luto do que uma casa de festa. O próximo diz assim: pois a morte é o destino de todos. O versículo aí já 3, a morte é o destino de todos. Olha o que a Bíblia está nos dizendo. É muito importante. Se Deus nos diz isso, Deus tem formas, maneiras para a gente passar por esse vale de morte e vencer e ressignificar. Então, ir a um velório é muito importante, porque a doutora disse assim, esse negócio de negar, isso vai dar doença. Então, ir é importante, velar é importante, enterrar é importante, mas eu não aguento a dor. Por que você não aguenta a dor? Será que você não quer enfrentar nenhum tipo de dor na vida?
A dor precisa ser vivida. Essa é a maneira de enfrentá-la. Quando você nega, você vai gerar uma doença. Por isso a Bíblia diz, vá à casa do velório, vá lá, vá ver seu morto, vá se encontrar com a sua perda. Vá nesse momento, tenha o seu luto. Ele diz, a morte é o destino de todos, nós não podemos negar. Ele diz, os vivos devem levar isso a sério. O próximo versículo, doutora Georgia, diz assim, a tristeza até é melhor do que o riso. Meu Deus, dizer isso nesse momento, vida contemporânea, a gente tem que aprender a ser feliz e a Bíblia está dizendo aí melhor, olha, é a mágoa, mas procure aí uma tradução que diz melhor é a tristeza. Eu acho que é a tradução, a NVI. Melhor é a tristeza do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Poxa, será que a Bíblia está falando correto? E é exatamente isso que nós estamos falando aqui, né? De você passar pelo luto, você vai sair íntegro, o seu coração vai ser limpo, você vai deixar sentimentos que te fazem mal. Por isso que a Bíblia fala, melhor a tristeza. Você ter momentos de tristeza, não é a vida inteira triste. Isso. Porque a tristeza faz bem para o coração, porque você está sendo até mesmo honesto com o seu sentimento. Boa, doutora, muito boa. O que você vai resgatar deste enfrentamento? O que você pode ressignificar, melhorar, né? Exato. Ah, então olha aqui. Olha o próximo versículo aí, gente, na tela com vocês. O próximo versículo. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos só na alegria. Só quer estar em festa, só quer estar assim, não enfrentam suas dores. E esse coração do tolo é a fuga propriamente dita. Show, a fuga. A fuga. Não fuja daquilo do que você pode e é capaz de enfrentar, para você sair com ideias maravilhosas de você e em relação ao seu ente querido. Isso. Não fuja. Não fuja. Enfrente. Mas devemos ter sim, apóstola, saber esse tempo. Até onde eu vou me resgatar. E se eu consigo isso, por que é que eu vou ficar chorando incessantemente? A vida inteira. A vida inteira. Como passou minha vozinha tão linda, que talvez se soubesse o passo a passo, teria ressignificado. Eu quero, nesse momento aqui, porque nós vamos para um outro momento, é melhor ouvir a repreensão de um sábio. Quem sabe hoje Deus está falando com você através de nós aqui. Quem sabe hoje Deus está trazendo uma repreensão de amor. Viva o luto, chore, não negue, não faça fuga, não faça bloqueios. Limpe o seu coração. A própria natureza nossa, Deus colocou no nosso psicológico. A gente vai chorando, vai enfrentando, vai se limpando e vai ressignificando a vida. Você pode perdoar, você pode melhorar, você pode viver diferente depois de um luto, fazer coisas que até você fazia antes e viu nesse luto e nessa perda, que você tem que mudar de vida, que você tem que mudar de vida. Como o luto na vida de tantas pessoas, ressignificado, ajuda elas a melhorarem, né, doutora? A melhorar, a pensar de forma justa sobre você e sobre seu ente querido que se foi. E esses sentimentos, eu quero lembrar uma coisa aqui. Se você ainda potencializa, aumenta estes sentimentos, é porque você está querendo ter ganhos com isso também. Isso, e nós vamos já agora
vir com uma outra parte muito interessante, voltamos com esse assunto. E agora, no intervalo dessa live, falamos ao vivo, direto aqui do Center Store, para trazer algumas dicas para você, principalmente que está em casa nesse período de pandemia. Olha, a primeira dica que a gente traz nessa tarde de terça-feira, para você ligado aqui na live da apóstola Esther Amazonas, que fala sobre o luto, é a dica desses livros dos nossos apóstolos, Esther Amazonas, Arão Amazonas, que, além de pastores, são doutores psicanalistas. E olha, a dica para você, vou mostrando logo aqui, todos têm sobre inteligência emocional. Primeiro livro, a primeira dica, que é do apóstolo Arão Amazonas, que é PhD. Olha só, esse livro, inclusive, fala sobre até como ter inteligência emocional no trabalho. Tem um outro sobre inteligência emocional, voltado aqui para as mulheres. Olha, esse livro aqui é campeão de vendas, quer ser aquela mulher sábia, quer melhorar o relacionamento em casa, no trabalho, fora de casa, com os amigos. Esse aqui, viu, mulherada? Tem também esse outro, Códigos de Sabedoria, que é um livro sensacional, voltado, já está falando, né? Códigos de sabedoria, como melhorar a sabedoria, eliminar, inclusive, até a ansiedade. Tem um outro, eu falei agora há pouco sobre relacionamentos, como melhorar, e tem esse daqui, ó, terapia de temperamentos. Esse aqui é outro campeão de vendas, que é dos dois, tanto do apóstolo quanto da apóstola Esther Amazonas. Aí tem esse outro aqui, Tribunais Divinos. Olha só, esse custa apenas R$ 25,00. E tem um outro kit, esses menores aqui, ó. É um kit com 4 livros. Você aí pode adquirir, passar aqui na igreja, passar no Center Store, na recepção, entrar em contato, de repente, aí, através do nosso telefone, ligar, olha, eu quero esse livro. E aí você terá mais informações através do nosso contato. Aqui também, gente, paralelo a isso, você sabe que essa igreja está em obras. E apesar do decreto governamental, claro, os trabalhos deram uma desacelerada, mas não pararam. E quando você compra, por exemplo, uma blusa dessa daqui, do Center Store, você está contribuindo automaticamente com a obra da construção do novo templo. Você está semeando na vida da sua família, daquela pessoa que você gosta. E olha, a obra continua e você também pode continuar fazendo a sua semeadura através do nosso Pix, através das nossas contas bancárias. Liga aí para o seu pastor, liga para o seu líder para ter mais informações. Você já sabe, né? Não fica aí em casa de bobeira não, fica ligado nas nossas lives e também leva aí para casa, leva aí, presenteia aquela pessoa que você gosta, presenteia a esposa, o marido, com um desses livros, essa dica de intervalo. Então, gente, estamos voltando aqui para o nosso assunto muito bom, um assunto bíblico, um assunto de nós, gente. Nós que vivemos, um dia passaremos pela morte. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim, o pó volta à terra, de onde veio. Sim. Então, nós somos espírito, mas voltaremos, o nosso físico voltará para a terra. Nosso espírito voltará para Deus, que o deu. Então, nós estamos aqui trabalhando sobre esse assunto, nós estamos aqui focadas e eu quero que você agora, vamos entrar propriamente dito na patologia do luto com a doutora Geórgia, né? Ok. Eu queria primeiro passar para nós aqui, né, como é que está essa porcentagem a nível de transtornos mentais, adoecimentos psíquicos. 30% dos familiares, dos familiares que estão enlutados,
entre abril e agosto, é uma pesquisa que eu estudei, essa pesquisa, 30% das famílias enlutadas entre abril e agosto tiveram surtos psicóticos. Uau! E 60% das pessoas, no geral, fizeram algum tipo de transtornos mentais, que são esses que nós vamos apresentar agora. Bem grande isso, né? Bem forte essa pesquisa. E a gente até se assusta, né? Mas como nós estamos vivendo numa pandemia, né, doutora? Sim. A pandemia, ela traz um medo muito grande, né? As pessoas já... Tô com Covid, na hora a mente começa a entrar em crise, já vou morrer. E aí o cérebro já processa muito medo, muita ansiedade, né? E esses transtornos que nós vamos falar, todos passam pelo medo excessivo, pela preocupação excessiva. E o Covid, ele vem exatamente para dar uma potência nas emoções das pessoas. Porque é uma pandemia, Porque né? é uma pandemia e é uma pandemia grave. É. Se não cuidar, leva à morte. E essa segunda cepa que estamos vivendo, né, agora aqui no Amazonas, tem um poder de contágio de uma forma, meu Deus, terrível. Então, isso trouxe um medo muito grande para nós, que estamos aqui, que somos amazonenses, né? Exatamente, um medo. E a primeira patologia que a gente quer atentar aqui se chama TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Essa patologia, o nome já fala, né, que ele é um transtorno. Então, ela vem com uma excessiva preocupação, uma hipervigilância, a pessoa fica assim, vigilante por todo o tempo, por todo momento. Com muito medo? Muito medo. É como eu falei, é algo muito excessivo. O medo, a preocupação, ela é muito grande. É uma coisa que a pessoa não consegue ter o domínio dela. E também passam por muitos flashbacks. O que é isso? Rememorações daquele ente que perdeu. Rememorações, voltar à memória, pensar muito. Pensamentos de situações anteriores, de situações de dificuldades no relacionamento. Volto aqui a dizer que no TEPT a culpa também ela é muito visitada. Do que não fez, do que deixou de fazer para aquela pessoa, do né? que não falou para aquela pessoa, do que não disse que deveria ter dito. Então, a pessoa, ela mergulha até mesmo em pesadelos noturnos. Uau! Então, o sono também é comprometido aqui já, né? O sono é comprometido, ou tem um sono muito desgastado, com pesadelos difíceis, ou a pessoa também pode fazer a insônia, sem conseguir dormir à noite, pensando no que poderia ter dito, no que poderia ter feito. Então, esse flashback, ele pode ser durante o dia, pode ser à noite, né? E com o Covid, a situação do Covid, me atenta aqui uma coisa, por que o estresse? O que é um estresse, gente? O estresse é quando a gente não tem domínio da situação. É quando é algo muito grande na sua mente. É um trabalho excessivo, um trabalho então, né, excessivo. E com a situação da pandemia, especificamente com o Covid, os familiares não podem fazer um funeral digno para o seu... É verdade, doutora. Para o seu muito bem ente. pontuado essa parte. 2 horas, é rápido, né? Tem pessoas que... Não tem o tempo, a outro ponto, não tem o tempo da despedida, não é? É verdade. Não tem o tempo. Não dá nem tempo para chorar, já tem que enterrar. Isso mesmo, já tem que enterrar, já tem que... O velório é extremamente rápido. Isto são fatores que deixam a pessoa com um estresse muito grande. E o tempo do estresse traumático, você pode até passar por ele durante 1 mês a 3 meses. Após isso, ele é patológico.
após 3 meses deste nível de estresse, também vem a irritabilidade, não é? Sim. Também vem a ansiedade, que a gente vai falar já já especificamente da ansiedade, mas a ansiedade também está dentro do estresse pós-traumático. E o estresse pós-traumático não curado leva com certeza à depressão, que é um outro estágio que também nós vamos abordar aqui. E isso eu venho aqui falar para vocês para identificar se você se percebe assim. Porque se tem hoje uma pessoa, né, se você está assistindo, você tem alguém passando pelo luto, ou você mesmo, você já está 5 meses nesse estresse, você não dorme, seus pensamentos estão descoordenados e você está ali nessa angústia de pensamentos, você está no estresse pós-traumático. E também a questão do rompimento. O Covid, ele vem com um rompimento brusco na vida da pessoa. E a outra coisa, assim, né? Pessoas internadas agora, nesse momento de Covid, principalmente esse mês de janeiro, foi quando se chegava no hospital, chegava num caos. Gente pelo corredor, faltando oxigênio, muitas coisas difíceis. Então, nós temos pessoas que também saíram, receberam alta, graças a Deus, não fizeram óbito, mas estão no estresse pós-traumático da situação que foi essa pandemia agora no mês de janeiro. E tanto é que o estresse pós-traumático, ele pode ser também devido a algo que você viu e que lhe causou um trauma, que lhe foi traumático. Por exemplo, a visão de um hospital muito cheio, pessoas ali em sofrimento sem conseguir ter oxigênio. Tanto a pessoa que estava doente como o acompanhante, pode ter o estresse pós-traumático. Pode ter, com certeza, né? O estresse pós-traumático, ele é ou de uma situação traumática ou em relação à morte. Sim. E nós estamos falando aqui de morte. Então, o período disso, da normalidade disso, seriam uns 3 meses. Até uns 3 meses. Depois disso, se tem essa intensidade, esse tempo de 3 meses não baixa esse nível de intensidade, você já pode, então, estar fazendo isso. Esse e as quadro. Identificações são pesadelos, flashbacks, rememorações muito constantes e a hipervigilância, até mesmo a hipervigilância de você poder estar na sensação que a pessoa que você perdeu está próxima de você fisicamente. Uau! Existe essa hipervigilância também. Tem pessoas que até têm flash de visão, né, com a pessoa perto. Isso aí a gente vai falar, apóstola, na parte da alucinação. Isso existe. Isso é um fato que acontece também, sendo que num grau bem mais elevado. Mais elevado. Então, vamos para a nossa outra patologia. Ok. A próxima patologia, eu gostaria de falar da depressão, né? Que é o transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo, a gente pode identificar como de uma forma simples que você não para de chorar. Que você não consegue fazer até mesmo as suas tarefas diárias do seu cotidiano na sua casa. Você não consegue sair de casa, ir a um supermercado. Porque o choro não para. Não para. O choro não para. É uma tristeza extremamente profunda. Dorme e acorda naquela tristeza e naquele choro profundo. E vem a prostração, que é você ficar deitado numa cama, deitado no sofá, sem você até mesmo impede de tomar banho no horário que você tem de costume, de você se alimentar, atinge o apetite, atinge também o sono, né? Fazem modificações no seu comportamento, você não consegue conversar com as pessoas, você não quer ouvir o que o outro tem para dizer, até mesmo dizer que está com você. Você tem resistências muitas
a chegar coisas boas a você. A questão da falta de concentração também. Outro sintoma bem clássico desse momento. Clássico, isso. A falta de concentração, não se concentra nada, só fica pensando ou naquela relação com o seu familiar que você perdeu, ou vem novamente sentimentos de culpa, e isso interfere numa saudade patológica, numa saudade muito grande, que é quando você não consegue retomar a sua vida, mesmo dentro do processo do luto. Mesmo o luto que nós falamos aqui, que precisa acontecer. Você não consegue muitas coisas simples. E isso é a depressão. Então, olha, não consegue tomar banho, não consegue ter um pensamento organizado, né? Porque o luto normal é assim, eu choro, mas daqui a pouco eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mas daqui a pouco volta de novo o choro. Eu tenho momentos do dia que eu vou viver aquela dor, mas não é contínuo, como a doutora está colocando aqui. Esse aí já é a parte patológica, depressiva, está prostrado, não toma banho, não come, não consegue dormir, a mente está todo o tempo focada. Isso. E a senhora sabia, vocês sabiam que 300 milhões de pessoas no mundo fazem depressão? 5,8% dos brasileiros enfrentam depressão no momento. Isso é muito grave, isso é muito sério. Ele é um transtorno, né? E ela é caracterizada, sim, uma patologia que vem nesse enfrentamento do Covid. E a depressão, ela tem 3 estágios que precisamos apontar aqui, que é muito importante também. Pode se passar pelo transtorno depressivo leve, né? Ou seja, eu tenho uma tristeza, eu passo por este luto de uma forma leve, que quer dizer o quê? Da pessoa conseguir fazer ao mínimo as suas tarefas dentro de casa, diárias, enfim, esse é o leve. Tem o moderado, que é o contrário. Eu não consigo fazer as minhas tarefas diárias, eu me prostro. Esse é o moderado. Então, moderado, eu já vou perdendo a natureza ali do dia a dia, das coisas que eu vou realizando dia a dia. Então, o moderado eu já estou afundando mais, né? Já é impedido. Você mesmo se impede de você fazer coisas até mesmo naturais. Outro dado do moderado, não quero receber visita. Não quer sociabilização de ninguém. Com ninguém. Isso. Não quero me sociabilizar ali com ninguém, nem com os meus parentes que estão aqui próximos de você. Então já gera um isolamento ali. Né? Gera o isolamento. E isso pode trazer fobias também, que a gente vai falar no quadro da ansiedade. Então é muito importante que você, até se quiser anotar, é importante para você saber, porque se não tiver autoconhecimento, você não se perceber, como você vai lidar com tudo isso ou até mesmo procurar um profissional para te ajudar. Mas vamos lá, estamos aqui caminhando. Certo. E isso é muito importante. Gente, o luto não é para a vida inteira, o luto não é para ser uma doença, o luto é uma fase da vida. O que nós estamos colocando aqui é autoconhecimento. Você está no luto normal ou no luto patológico? Então vamos. E o terceiro é o luto, que é o severo, né? Severo. Que é o severo, que ele pode ser com surtos psicóticos ou não. Alucinações, ouvir vozes, ver coisas ao seu redor que não existem. Isto é um quadro psicótico. E isso também é importante a gente colocar aqui, que pode se confundir. Eu estou vendo demônio.
Pode, né? sim. Ah, eu estou vendo um vulto aqui, mas na realidade, às vezes a pessoa já está tão mal, tanto tempo mal, já está tão patológico, que ela está projetando aquela pessoa que faleceu, que morreu, e ela já está entrando em alucinações. Alucinações é exatamente quando a minha mente consegue jogar a imagem daquilo que está dentro dela, já joga para fora, para o mundo exterior. A alucinação, a mente tem a capacidade de jogar para fora aquilo que está dentro. Então, a imagem não abre só dentro, abre fora. Então, é muito importante a gente saber um pouquinho disso. Isso mesmo. E essa alucinação, a pessoa pode até fazer com a pessoa que faleceu. De ver a pessoa que faleceu, né? De enxergar ela ali como se ela estivesse viva na sua frente. Então, isso aí já é uma depressão bem mais severa, com surtos psicóticos. E a próxima patologia que pode se alcançar é a ansiedade, né? A ansiedade que ela tem várias ramificações. A ansiedade, ela é uma preocupação muito grande, muito excessiva, e tem dentro da ansiedade existe o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado, que é quando a pessoa ela não tem domínio ali dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e ela faz um medo muito excessivo, é uma preocupação constante na sua mente. Ela não tem domínio. E essa ansiedade, ela está em todo lugar. É dentro de casa, é no trabalho, é no trânsito, é sozinho mesmo, não consegue se concentrar também. Ela faz assim um quadro de muita agitação. São pessoas extremamente inquietas. Pode vir um pânico também? Pode chegar a O transtorno do pânico, ele é também um quadro da ansiedade, não é? Por exemplo, eu quero ir ali ao centro comprar alguma coisa, mas no seu pensamento você já faz um medo. Algo de ruim vai acontecer comigo. Entendi. Não consigo sair de casa. Porque algo de ruim vai acontecer comigo. O pensamento do transtorno de pânico é esse. Algo de ruim vai acontecer comigo. E a pessoa pode fazer palpitação no coração, pode fazer sudorese, suar frio no seu corpo. Diarreia também pode ter fazer? Diarreias, pode ter tique nervoso, o olho ficar piscando o tempo todo, né? Então, isso daí é o transtorno da síndrome do pânico que está dentro da ansiedade. Tem um outro transtorno que é muito cabível na parte agora do Covid, que é o transtorno social, né? Muitas pessoas eu tenho percebido nas escutas que fazem medo de sair, de socializar, de estar com as pessoas. Este tipo de transtorno, ele é o mais comum dentro da ansiedade. Sim. Não quer conversar, não quer, muitas vezes, até mesmo ligar uma TV e, por exemplo, aqui na igreja está tendo as orações. E faz evitações de ver pessoas, de ouvir o que precisa ouvir, de onde precisa estar. A pessoa faz muitas evitações aonde tem gente, né? E também existe uma fobia que pode ter uma predisposição. O que é isso? Tudo isso, gente, pode acontecer se a pessoa tiver uma predisposição e se não cuidar, se não identificar, se não você se autoavaliar, né? Existe uma fobia específica que é fobia de lugares, fobias de altura, fobias de lugares fechados. Então, nesse momento que a gente está vivendo, pessoas podem desenvolver até fobia por hospital, né?
Fobia teve por lá hospital. aquela situação toda, meu pai morreu, minha mãe morreu, e aí fixa a fobia. É aquele pensamento, apóstola. Se eu for naquele lugar, eu vou contrair o Covid e eu vou morrer igual a elas. Né? Isso acontece muito. E tem pessoas que têm predisposições de desenvolver uma fobia, um transtorno fóbico de separação. De separação? De Como assim? separação. Ou seja, a pessoa perdeu o seu familiar, né? E aí, por exemplo, eu me agarro aqui a senhora não vai sair perto de mim. A senhora não vai me soltar. E a senhora não vai me deixar. A fobia de ficar só. Fobia de ficar só. Do medo da Agora você separação. imagina, né, uma pessoa que desenvolve uma fobia dessa, alguém vai ficar escravo dela. Né? Alguém, ela vai pegar para manter isso aí. Então, é muito importante que você identifique esses quadros para você mesmo buscar tratamentos. Tem umas perguntas aqui, doutora, que eu vou falar aqui para Ivaneide, né? As situações das culpas, Ivaneide. Você fez umas perguntas, mas por que da culpa, né? Pode esclarecer melhor? Na realidade, nós não vamos conseguir te esclarecer isso melhor, mais profundo nessa live, porque nós estamos falando das patologias, mas a culpa, ela vem seguida de um sentimento de dívida. Então, o melhor é a pessoa mesmo perguntar para ela mesmo, da onde vem essa culpa? Por que eu estou com culpa? Porque o próprio cérebro vai trazer a resposta. E eu também queria aqui, doutora Georgia, que você lesse aqui sobre a pergunta da Lúcia, enquanto eu vou falando aqui para o Luan e para outros. Eu tô sem meu óculos. Tá sem. Então, olha, ele pergunta assim, a minha mãe tem 80 anos, tem 2 anos que o meu pai partiu, mas até hoje ela pergunta, o Zé ainda não chegou, ele não vem hoje não? Depois ela fala, ele morreu. E aí também, depois ela diz, tadinho, que Deus tenha ele num bom lugar. O que é que essa mãe está fazendo? Ao mesmo tempo que o pai chega, ela já vai, percebe que o pai... Será que também ela não está aí com Alzheimer, alguma coisa, doutora? A idade, né, é muito comum nessa idade a pessoa ter uma questão neurológica, que é o quadro de Alzheimer. E ela faz essas oscilações na mente, na forma do pensamento. Pode ser um tipo de delírio? Pode. Ai, cadê o Zé que não chegou? Cadê o meu esposo que não está aqui? Nossa, eu fiz uma comidinha para ele, ele nem veio comer. Sim. Isso pode ser um quadro, sim, de delírio, de né? delírio, que é comum acontecer nesta idade. E, ao mesmo tempo, vocês percebam que na fala dela, que também ela se permitiu ao luto. Será que o Zé está bem? Será como é que ele está? Ele está bem? Isso é a maneira dela lidar com o luto. Então, ao mesmo tempo que ela tem as alucinações dela, ela também volta para a realidade. Então, aí a sua mãe não está só com um quadro de luto, ela está com certeza já fazendo um outro tipo de doença, de situações. Mas nós queremos agradecer a todos que estão aí na nossa live, né? Queremos dizer muito obrigado. Essa semana e semana passada nós tratamos desse assunto, um assunto muito necessário. Talvez ainda vamos trazer mais alguns assuntos nesse mês ou semanas seguintes, mas que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Quero dizer para você que quem nasce vai ter que lidar com a morte, vai ter que lidar com a perda. A sabedoria que está em Eclesiastes capítulo 7, busque ler lá. Deus diz, o sábio vai à casa do luto, o sábio aprende a lidar com a tristeza, com a perda. Seja sábio, ressignifique, vá para frente, saiba que essa vida aqui, a vida é passageira.
E na Bíblia também, né, apóstolo, eu acho que fica bem assim cabível no momento que fala lá no Salmo 34, 19, que o justo passa por adversidades. Isso. Não é? Mas o Senhor os livra de todas. Então, o Senhor, o Espírito de Deus, oração, saia, se enfrente a dor, você vai vencer, você vai ressignificar. Só quero dizer para você, se você se viu em alguma patologia, busque um profissional. Se você faz parte do nosso rebanho, temos vários profissionais aqui que você pode buscar como ajuda, e isso vai ser um luto fechado. Você vai tirar boas coisas, você vai ressignificar, você vai agradecer muito a Deus por essa pessoa ter estado na sua vida, mas você segue até o dia também que você vai partir. Deus abençoe a sua vida, a sua história, a sua família.